Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Emanuel, professor de matemática da escola Carlota Tavares. E hoje eu preparei uma aula especialmente para os alunos do sexto ano. Nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos estudar as retas paralelas e retas concorrentes, né? O objetivo da nossa aula é contextualizar e definir o que são essas retas paralelas, o que são essas retas concorrentes. E, além disso, nós iremos estudar os tipos de retas. Então, esse conteúdo, pessoal, se encontra no livro didático de vocês, na página 134. Para contextualizar aqui, pessoal, é, vamos analisar aqui, ó, a rua 9 e a rua 8, certo? Então, essas duas ruas, certo, pessoal? Elas representam retas paralelas. Por que retas paralelas? Porque duas retas paralelas são retas que elas não se cruzam, ou seja, elas possuem uma distância entre elas, certo? Então, retas paralelas são retas que elas não se cruzam e que elas estão distante uma da outra, certo? Então, é reta paralela. Analisando aqui também a rua 8 e a rua da Samambaia aqui, ó, essa aqui tá passando, certo? Então, se a gente analisar, elas não são paralelas. Por quê? Porque elas se cruzam. Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes, né? Então, retas concorrentes são retas que elas se cruzam. É um único ponto. E já se eu analisar também, pessoal, essa rua aqui, ó, essa avenida aqui 20 com a rua 8, elas também se cruzam, né? Elas também se cruzam. Então, ambas são concorrentes, sendo que essa aqui, ó, que eu estou fazendo um círculo, ela é uma reta concorrente oblíqua e essa aqui é uma reta concorrente perpendicular, certo? Isso eu irei explicar para vocês. Então esse material está na página 134 do livro de vocês, certo? Então vamos lá. Tipo de retas. Retas paralelas. Então retas paralelas, não existe um ponto em comum entre as retas, ou seja, elas não possuem um ponto de encontro em comum, como as retas concorrentes. As retas concorrentes elas se cruzam. As paralelas, como a gente vê no exemplo aqui, ó, a reta S e a T, elas não se cruzam. Elas estão posicionadas em um plano, certo? E elas podem estar no sentido horizontal, como está, pode ser no sentido vertical ou inclinado, né? Então elas não podem se cruzar. Então elas são paralelas. Então essas duas barrinhas aqui, ó, travessão, significa que são paralelas. Retas concorrentes. Então retas concorrentes são duas retas que se encontram em determinado ponto, certo? E esse ponto chamamos de vértice. Então elas se encontram em um único ponto, chamamos de vértice. No entanto, diferente das retas perpendiculares, elas se cruzam e se formam entre si ângulos de 180 graus, né? Que são ângulos suplementares. Quando a gente fala em ângulos suplementares, é quando a soma de dois ângulos é igual a 180. Então, aqui a gente percebe, né, a formação, ó, ângulo aqui e ângulo também aqui desse lado e também do outro, né? Então são retas concorrentes. Aí se cruzam um único ponto. Aí nós temos, dentro das retas concorrentes, nós temos as perpendiculares. Se é concorrente é porque elas se cruzam, né? Ó, a gente pensa que elas se cruzam em um único ponto. E elas são perpendiculares. Por quê? Porque ela forma, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. Então, se ela forma um ângulo reto de 90 graus, é uma reta concorrente perpendicular, certo? Ó, esse quadradinho significa 90 graus, é um ângulo reto, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, só para reforçar, retas paralelas, ó, elas não se cruzam, ou seja, elas não se intersectam,
certo? Elas não se cruzam de jeito nenhum. Retas paralelas. Retas perpendicular, ó, concorrentes perpendicular, elas se cruzam, mas formando um ângulo de que? De 90 graus, né, ó. Formando ângulos de 90 graus. Então 90 graus. Cada quadradinho desse significa que é 90 graus, certo? Aí nós temos também retas concorrentes oblíquas, concorrentes porque elas se cruzam, e oblíquas é porque elas formam ângulos. Que ângulos, professor? Ângulos agudos, ó, dois ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. Aqui, ó, ângulos menores do que 90 graus. Então vou botar aqui, é um ângulo menor do que 90. E ângulos obtusos, ou seja, esse maior aqui, ó, é um ângulo maior do que 90. É um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Isso nós já vimos, certo? Então, pessoal, nós podemos construir, né, essas retas paralelas utilizando a régua e o esquadro, certo, pessoal? Então, o esquadro, quando eu falo, é esse triângulozinho aqui, ó, certo? Um esquadro, ele é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é reto, tá aqui o quadradozinho aqui, ó, 90 graus. E eu preciso de uma régua e folha. Então a gente coloca, ó, o esquadro, e embaixo nós colocamos na base do esquadro nós colocamos a régua, como está aqui. E daqui nós traçamos a linha, certo? Ó, tanto na horizontal como na vertical. Aí vai ficar desse jeito aqui. Aí nós formamos o que aqui, ó? Um ângulo reto de 90 graus. Se eu puxar mais essa linha aqui para baixo, ó, eu formo retas concorrentes perpendicular, que é ângulo de 90 graus. Aqui, ó, se eu puxar, vai ficar desse jeito aqui. Retas concorrentes perpendiculares, certo? E eu posso deslizar o esquadro sobre a régua, né? Aí a gente pode obter mais retas concorrentes perpendicular, como nós temos na imagem aqui, certo? Então, pessoal, com base nessa aula, nessa explicação, vocês irão resolver a atividade da página 135, questões 41 e 42, apenas responder. Vou disponibilizar na sala virtual. Bons estudos, pessoal, e tchau, tchau. Até a próxima.